Este belo cântico que acabamos de cantar nos mostra a importância da obediência. E a reunião desta noite vai nos ajudar a perceber os benefícios de sermos obedientes ao seguir as orientações da Organização de Jeová diante de possíveis desastres, sejam eles naturais ou causados pelo homem. Porque é importante pensar bem antes de cada passo. Como podemos estar preparados para um desastre em sentido espiritual e também de forma prática? Teremos um vídeo muito instrutivo para nos ajudar nesse sentido. Também teremos demonstrações para nos ajudar a fazer nosso melhor no ministério, nas modalidades do testemunho público e de casa em casa, seja iniciando conversas, cultivando interesse ou fazendo discípulos. E, por fim, no estudo bíblico de congregação, veremos o que aconteceu com o apóstolo Paulo na ilha de Malta. Vamos então iniciar nossa reunião com a primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus. Ouviremos nosso irmão Brás Lopes de Paula, que vai fazer um discurso com o seguinte tema: quando acontecer um desastre, pense bem antes de cada passo. Cada vez mais catástrofes naturais têm atingido o nosso planeta, né? Eventos cada vez mais frequentes, extremos, como inundações, secas, incêndios florestais, tempestades. Tudo isso tem alertado as autoridades em todo o mundo. Além de epidemias, pandemias e muitos outros surtos de doenças. Como agir diante dessas situações? Como diz o tema, nós precisamos pensar bem antes de dar cada passo. Então, nessa consideração, nós vamos ver alguns princípios, alguns conselhos bíblicos que podem nos ajudar nessas situações. Por exemplo, por que é importante não acreditar em qualquer palavra que você ouvir? Porque é importante também não tomar decisões simplesmente com base no seu instinto ou nas coisas que você já passou. E também porque é importante não dar ouvidos a quem rejeita as orientações da Organização de Jeová. Que princípios podem nos ajudar nessas situações? Bem, não acreditar em qualquer palavra que ouvimos ou não acreditar em tudo que se fala. Por que isso é muito importante? Porque, infelizmente, hoje é muito comum, durante uma situação de emergência, surgir aproveitadores, surgir, muitas vezes, golpistas, que têm o único objetivo de espalhar informações falsas, que acabam circulando muitas vezes na mídia, entre amigos, entre vizinhos, e o único objetivo é se aproveitar das pessoas nessas situações calamitosas, né? Então, em que ponto nós podemos pensar? Provérbios, capítulo 14, versículo 15, nos dá um alerta quanto a isso. Olha só, Provérbios 14, 15. A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. O corpo governante e os betéis em todo o mundo, eles se esforçam para conseguir as informações mais confiáveis possíveis antes de tomar qualquer decisão sobre nossas reuniões, sobre o trabalho de campo ou passar orientações sobre uma situação de emergência em alguma localidade. Então, quando obedecemos a essas orientações, nós protegemos não só a nós mesmos, mas também outras pessoas. Além disso, damos um bom testemunho sobre a nossa organização. Isso ficou bem evidente durante a pandemia, né? Nós fomos prontos em agir. Logo que se iniciou a pandemia, nós paramos as nossas reuniões presenciais. Talvez algumas outras pessoas não se preocuparam tanto naquele momento, né? Mas aquele ato da Organização de Jeová, da dianteira, né, salvou muitas vidas, né? Nós somos preservados devido à prontidão em tomar essas decisões e acatar as orientações da organização. Um segundo ponto muito importante também é não tomar decisões simplesmente com base naquilo que nós já sabemos ou que nós conhecemos.
Muitas vezes nós pensamos assim, eu já conheço bem esse assunto, eu já sei muito bem como fazer isso, eu sei muito bem como lidar com essa situação. Isso pode ser muito perigoso. Tentar usar coisas que nós já passamos como exemplo. Porque aí nós vamos ter aquela famosa autoconfiança, né? E a autoconfiança é muito perigosa. Nós precisamos aprender a diferenciar o que é realmente correto daquilo que parece ser correto. Quando nós conseguimos diferenciar isso, nós conseguimos fazer as coisas da maneira de Jeová. Por quê? Porque o caminho errado, ele não leva a um destino certo, mesmo que a pessoa que esteja seguindo nele seja sincera. Ele vai continuar indo para uma direção errada. Então nós precisamos entender o que é correto diante daquela situação. Então, antes de tomar uma decisão diante de uma situação de perigo, nós precisamos buscar orientação. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. Já percebeu que muitas vezes quando acontece um desastre ou alguma emergência em alguma localidade, aparecem pessoas querendo liderar, querendo ajudar outras pessoas, talvez até com boa vontade, mas sem conhecimento, né? E muitas das vezes acabam seguindo essas pessoas. Qual é a consequência? Muitas vezes a situação piora ainda mais. Então, diante dessas situações, quando surgem situações de perigo, o que é o correto a fazer? Buscar orientação em fontes seguras. Quais são as fontes seguras? A Organização de Jeová, o site jw.org, as nossas reuniões, os anciãos, os irmãos da dianteira. Esses sempre vão nos dar instruções da melhor maneira possível. Também um outro ponto muito importante é não dar ouvidos àqueles que rejeitam as orientações da Organização de Jeová. Diante de uma tragédia, a primeira coisa que precisa acontecer entre o povo de Jeová é estar unidos. Ou seja, todos nós falarmos a mesma língua. Aí vai ser mais fácil conseguir agir e conseguir sair daquela situação perigosa. Todos nós precisamos seguir as orientações que recebemos da Organização de Jeová. Por isso é bom nos perguntar: eu obedeço logo às orientações que recebo da Organização de Jeová? Será que o meu exemplo ajuda os irmãos a serem obedientes e leais a Jeová? Ou eu atrapalho os irmãos quanto à lealdade? Observem essa imagem. Ela nos mostra algo importante que nós precisamos fazer como família. Sempre buscar as orientações de Jeová. Nós vemos aí uma família, um pai, provavelmente um ancião ali, ele está ouvindo as orientações no site da organização. Então, diante de uma calamidade, ele está ali observando quais são as orientações a se seguir. Ele está buscando orientações que já vieram para as congregações, que podem ser de ajuda naquela situação. Então, nós podemos meditar. Será que nós, como anciãos, estamos preparados para obedecer às orientações de Jeová e confiar completamente nele quando acontecer um desastre? Ou será que vamos ficar inseguros? Vamos ficar pendentes quanto a uma decisão se devemos ou não segui-la? Se nossos irmãos estiverem numa situação de perigo e precisarem da nossa ajuda, como nós podemos ajudá-los? Nós podemos pensar em 3 pontos. Primeiro, precisamos seguir as orientações. É certo que muitas vezes nós não precisamos colocar a nossa vida em risco. Talvez surjam ocasiões que vá ser necessário até mesmo colocar a vida em risco. Mas durante uma situação de perigo, é muito importante sermos obedientes para manter a união. Queremos prontamente cooperar com as orientações, com as instruções vindas de Betel. Os anciãos devem relembrar também regularmente as orientações da organização sobre o que fazer em situações de emergência. Segundo, seja corajoso, mas tenha cuidado. Coragem não é sinônimo de se arriscar a sua vida. Muitas vezes nós precisamos pensar antes de agir e fazer tudo com a maneira mais segura possível.
E terceiro, confiar em Jeová. Jeová está muito interessado no bem-estar de cada um dos irmãos, mas também está muito interessado no bem-estar dos anciãos. Assim, nós podemos ajudar com a ajuda de Jeová, com o apoio de Jeová, nós podemos dar a ajuda necessária aos nossos irmãos, sempre pensando em cada passo. Muito obrigado, irmão Brás, por seu discurso. Bem, agora teremos a parte número 2, joias espirituais. E os irmãos poderão compartilhar as joias espirituais que encontraram na leitura de Provérbios, capítulo 14. Quem vai conduzir esta parte para nós é nosso irmão Kazuya Kanada. Muito bem, para iniciarmos essa parte de hoje, preciso de um voluntário para a leitura de texto de Provérbios 14 e 17. Provérbios 14 e 17. Irmão Gabriel, por favor. Quem se ira facilmente comete tolices, mas o homem de reflexão é odiado. Muito obrigado, Gabriel. A pergunta para este texto é: por que o homem de reflexão é odiado? Irmã Joelma, por favor. Normalmente as pessoas não apreciam quem usa a sua capacidade de raciocínio correta e produtivamente. Isso porque exercitam suas mentes, enquanto outras pessoas são preguiçosas demais para pensar, porque é trabalho duro. Por isso, olham com desagrado para aqueles que usam suas habilidades mentais. E ainda mais os servos de Jeová, porque usaram sua mente para conhecer a Bíblia, conhecer a Jeová, seus propósitos, então são odiados por isso. E um último caso é aquele que tem um raciocínio, mas infelizmente para o lado malicioso, maquina o mal e, portanto, é odiado. Muito bem, muito obrigado. Irmão Lucas, mais um ponto? Além disso, nosso Senhor Jesus orientou seus discípulos que eles seriam odiados por fazer sua vontade. Então não é normal que, vez ou outra, as pessoas não gostem de nossas atitudes, mas por fazermos as coisas corretas. Muito bem, exatamente. Muito obrigado. Vamos para a segunda pergunta da parte. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Daniela, primeiramente, por favor. O versículo 10 me ensinou que muitas vezes nós não vamos compreender o que a outra pessoa está sentindo, né? A verdadeira dor de alguém diante de uma provação. Porque o versículo mostra que cada coração tem a sua própria dor. A mesma situação podem ter diferentes reações, né? Então, lembrar que nunca devo julgar a dor do outro e que, em algumas situações, só Jeová pode dar o verdadeiro consolo. Muito obrigado, irmã. Laura, por favor. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 2, nos ensina que quem é reto teme o verdadeiro Deus, e o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Muito bem, muito obrigado pelo comentário. Irmã Ana Rosa, também mais um ponto? Provérbios 14:14, Jeová ele inspirou Salomão a escrever sobre os humanos imperfeitos. Foi quando ele disse que o pobre ele é odiado até pelo seu próximo, mas muitos são os amigos do rico. Isso nos ensina que, se não tomarmos cuidado, vamos querer ser amigos apenas de quem é rico e desprezar os que são pobres. Se fizermos isso, a organização pode acabar sendo dividida por classes sociais. Não podemos jamais deixar que esse tipo de divisão exista entre nossa congregação. A Bíblia, ela desaprova esse tipo de atitude. Sendo assim, devemos estar decididos a tratar as pessoas do mesmo modo. Muito bom, muito obrigado. Irmã Vanessa, lá no fundo, por favor. Provérbios 14:1 mostra que a esposa sábia
respeita a chefia do marido estabelecida por Jeová, não é influenciada pelo espírito de independência e, através dela, é aumentado o respeito pelo marido. Também participa ativamente na educação dos filhos, tanto no aspecto físico, né, como espiritual, e também torna o lar agradável e confortável para a sua família. Muito obrigado. Irmão Caio, por favor. Provérbios 14, 26 destaca que quem tem temor a Jeová desenvolve uma confiança sólida, que serve de refúgio para os filhos. E em meio à instabilidade desse mundo, quando os pais demonstram com suas atitudes que confiam em Jeová, isso transmite segurança aos filhos e os ajuda a seguir esse mesmo caminho. E essa é uma maneira valiosa de protegê-los não só agora, mas também para o futuro que nos espera. Certamente. Irmã Larissa, mais um ponto? Muito obrigado pelo comentário, irmão Caio. Provérbios 14, 12, esse versículo nos lembra do perigo de confiar demais na nossa própria sabedoria, sem considerar a orientação de Jeová. Muitas decisões elas podem parecer certas aos nossos olhos, mas se não estiverem em harmonia com os princípios bíblicos, elas podem nos afastar de Jeová e trazer consequências sérias. Muito bom, muito obrigado. Irmã Rose, por favor. Provérbios 14, 8 fala que a sabedoria faz o homem prudente entender o seu caminho. Aí, pesquisando, eu percebi que é importante, antes de eu agir, eu pensar bastante e também refletir nas opções que eu tenho e nas consequências. E desse modo, eu vou estar agindo com sabedoria e fazendo boas escolhas. Certamente, muito obrigado. Irmão Siqueira, um comentário, por favor. Provérbios 14, 7 diz lá: fique longe do homem tolo, pois em seus lábios você não encontrará conhecimento. O que isso quer dizer? Será que o homem tolo não tem conhecimento? Não, não é bem isso. Tem sim, só que ele não tem o conhecimento verdadeiro. Não tendo o conhecimento verdadeiro, ele não tem como proferi-lo. Então, qual é o conselho para nós? Qual é a sugestão? Qual é o princípio que nós aprendemos do texto? É fugir de tal homem, e é sábio ficar longe dele, porque aquele que tem trato com os estúpidos também irá mal. Muito obrigado. Irmão Tiago, por favor. Provérbios 14, 14, eu verifico que neste versículo a semente que você plantar, inevitavelmente você colherá. Vemos que o caminho do insensato está fadado a consequências nada agradáveis. Neste texto, mostra que devemos ter sabedoria em nossas atitudes para que tudo nos suceda bem em nosso caminho. É aquela velha história, né? Os servos de Jeová serão conhecidos pelos seus frutos, né? Muito bem, certamente. Irmão Geraldo, mais um ponto, por favor. Capítulo 14, versículo 10, fala que o coração, somente o coração conhece sua própria amargura e ninguém mais pode participar da sua alegria. Nem sempre nós podemos expressar nossos sentimentos mais íntimos, né, com precisão, ou ser entendidos, né, por nossos observadores. Temos a ajuda dos irmãos, mas essa ajuda também tem limitações, mas podemos recorrer a Jeová, inteiramente Jeová, né? Porque assim ele vai nos ajudar a suportar as dificuldades que nós temos. Muito bom, muito obrigado. Irmã Lerce, por favor. Provérbios 14, 30 mostra que o coração calmo é vida, pois o contrário, né, quando ficamos irados, furiosos, isso pode causar muitos danos físicos à nossa saúde. Os médicos mencionam, né, o quanto as emoções podem agravar uma determinada doença já em andamento. E, em contraste com isso, o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Então, se formos sábios, vamos empenhar pelas coisas que produzem paz. Certamente, muito obrigado. Irmão Ricardo, por favor.
A parte A de Provérbios 14 e 17 nos lembra que quem se ira facilmente comete tolices. Isso nos leva a pensar, assim como estudamos recentemente no estudo de A Sentinela, que não podemos controlar o que as outras pessoas falam ou fazem, mas podemos controlar as nossas ações. E se fizermos isso, vamos estar agindo com raciocínio. Muito bem. Muito obrigado, irmão Ricardo, e agradecemos o comentário dos irmãos também. Obrigado, irmão Kazuya, por conduzir esta parte para nós e também agradecemos os bons comentários dos irmãos. Agora, aqueles que terão suas partes na sala adicional, bem como seus convidados, podem se dirigir para lá. Nosso irmão Gustavo Brizola já os aguarda. Aqui no salão principal, ouviremos agora a leitura da Bíblia, a leitura de Provérbios capítulo 14, versículos do 1 ao 21. Quem fará essa parte para nós, nosso irmão Lucas Rafael Franco. A mulher realmente sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quem anda na sua retidão teme a Jeová, mas quem segue caminhos sinuosos o despreza. A vara da arrogância está na boca dos tolos, mas os lábios dos sábios os protegerão. Onde não há bois, a manjedoura fica limpa, mas a força do touro produz uma colheita abundante. A testemunha fiel não mente, mas a testemunha falsa só fala mentiras. O zombador procura sabedoria e não acha nenhuma, mas o conhecimento vem facilmente para quem tem entendimento. Fique longe do homem tolo, pois em seus lábios você não encontrará conhecimento. A sabedoria faz o homem prudente entender seu caminho, mas os insensatos são enganados pela sua tolice. Os tolos riem da culpa, mas entre os justos há disposição de fazer as pazes. Cada coração conhece sua própria amargura, e mais ninguém pode participar de sua alegria. A casa dos maus será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas, por fim, leva à morte. Mesmo no riso, o coração talvez sinta dor, e a alegria pode acabar em tristeza. Quem é rebelde no coração colherá as consequências dos seus caminhos, mas o homem bom colhe a recompensa das suas ações. A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. O sábio é cauteloso e se afasta do mal, mas o tolo é imprudente e autoconfiante. Quem se ira facilmente comete tolices, mas o homem de reflexão é odiado. Os ingênuos herdarão a tolice, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus terão de se curvar diante dos bons, e os perversos se curvarão diante dos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, mas muitos são os amigos do rico. Quem despreza o seu próximo comete um pecado, mas quem tem compaixão dos humildes é feliz. Muito bem, irmão Lucas. Gostamos muito de sua leitura. Agradecemos sua boa participação aqui em ler este trecho da Bíblia para nós. Inclusive, o irmão estava sendo considerado aqui na lição 11 da brochura Melhore, fale de modo animado. E podemos ver que o irmão se saiu bem nesse ponto. Por que devemos fazer isso, né? Para que motivemos e contagiemos as pessoas com nossa leitura, com nossa apresentação. E essa leitura que o irmão fez é uma leitura cheia de contrastes, né? E o irmão pôde se sair bem, porque o irmão acentuou bem as palavras-chave, né, para enfatizar esses contrastes. Então, podemos perceber que o irmão estava bem preparado, né, que é o primeiro ponto aqui que nos incentiva a estar bem preparados para nos expressarmos bem. E aí o irmão pôde dar vida à sua apresentação, fazendo
enfatizando, né, dessa maneira. Agradecemos muito a sua participação e aguarde, então, as próximas designações. Agora damos início à segunda sessão de nossa reunião, Faça Seu Melhor no Ministério. Teremos uma apresentação, a parte número 4, iniciando conversas no testemunho público. Vamos dar atenção às irmãs Emery Lima, juntamente com a irmã Luciene Hoffmann. Um mundo em crise, muito interessante esse assunto. Sim, um assunto bem atual. Pode pegar para você ler. Obrigada. Eu vou pegar sim. Eu estou tão preocupada com o rumo que está indo a nossa economia. Do jeito que as coisas estão indo, a gente não sabe onde vai parar. Realmente, não está fácil para ninguém mesmo. Eu me chamo Emery, e você? É Luciene. É um prazer falar com você, Luciene. Eu espero que esse assunto possa sim te ajudar. Puxa, o mundo em crise, usa bem o seu dinheiro. Sabe, Mary, esse ponto ele fala sobre o que realmente está me preocupando. É que devido a essa crise toda, a economia do jeito que está, as coisas lá na empresa não estão indo muito bem. Eles já mandaram alguns funcionários embora, estão falando, né, de dispensar alguns, né? E com a redução de funcionários, né, a gente fica preocupado, né, com o desemprego. A gente paga aluguel, tem as despesas do dia a dia, né, e o preço das coisas não param de subir, não é mesmo? Como a gente vai viver? Só Deus para nos ajudar. Eu entendo as suas preocupações, Luciene, mas você falou que só Deus para nos ajudar. E na sua palavra Bíblia tem muitos conselhos que podem, sim, ser de grande ajuda para todos nós. E se você tiver um tempinho, eu gostaria de ler um versículo bíblico para você. Pode sim, Mary, eu estou até precisando. E note que conselho interessante, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, diz assim, a sabedoria é uma proteção, assim como o dinheiro é uma proteção. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Como vimos, Luciene, a sabedoria e os conselhos que encontramos na Bíblia nos ajudam a não ficarmos ansiosos demais, principalmente em relação ao dinheiro, pois as preocupações podem prejudicar a nossa saúde, tanto física como mental. E a Bíblia, além de nos aconselhar, ela também nos dá esperança de um futuro melhor. Puxa, Mary, eu nunca tinha pensado por esse lado. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar com você o meu cartão, aí vai estar o meu nome e o número do meu telefone. Aí, se você quiser, podemos falar sobre essa esperança na qual eu te falei. O que você acha? Eu quero sim. Eu vou anotar o seu número aqui, tá bom? Que bom. Olha, boa leitura e que tudo dê certo no seu trabalho. Muito bem, agradecemos a participação das irmãs, a irmã Emery e também a irmã Luciene. E gostamos da apresentação das irmãs. A irmã saiu muito bem, a irmã Emery, e pôde aplicar, inclusive, as sugestões da brochura Ame as Pessoas, no ponto 3, falando sobre bondade. O subtópico 3 fala para ter empatia, ou seja, se colocar, né, no lugar da pessoa e imaginar como ela se sente. Como é que nós fazemos isso no ministério? O ponto B menciona que você mostra que se importa com a pessoa por ouvir o que ela tem a dizer, e se ela disser como se sente sobre algo ou mencionar um problema que esteja enfrentando, não mude de assunto. A irmã fez exatamente isso, né? Ela mencionou uma preocupação inicial e a irmã pôde conduzir a sua conversa mencionando ou ajudando-a sobre essa preocupação inicial. Então é isso que queremos fazer também, né? Ajudar as pessoas mostrando empatia em nosso ministério. Obrigado, irmã. Agora teremos a parte número 5, cultivando o interesse, e de casa em casa. Vamos dar atenção às irmãs Tatiana Ubner, juntamente com a irmã Janete Benfica. Boa tarde, Jane, tudo bem? Como eu prometi, eu voltei para a gente conversar mais um pouco sobre aquela sua preocupação de fazer boas escolhas na vida. Você me disse que tomou muitas decisões erradas e, por causa disso, você se prejudicou muito.
tanto que você até tem dificuldade em tomar novas decisões hoje em dia. Olha, é verdade, né? Porque hoje em dia, neste mundo, há tantas informações e opiniões diferentes que a gente nem sabe mais o que é certo e o que é errado. E, às vezes, quando a gente precisa de uma ajuda, acabamos, então, recebendo um mau conselho. Eu entendo você. Nesse mundo hoje, houve uma inversão de valores, né? O que é certo está errado, o que é errado está certo. E eu imagino como isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Assim como você, muitas pessoas se sentem inseguras em tomar decisões. Sabe, hoje em dia, Jane, onde você acha que podemos encontrar uma fonte segura para tomarmos boas decisões na vida? Olha, tá bem difícil, viu? Porque cada um tem seu jeito de pensar. Sabe, a resposta está na Bíblia e eu vou mostrar para você aqui, vou ler para você. Está aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda obra. O que você achou desse texto? Olha, eu achei bem interessante. E eu não sabia que a Bíblia dava conselhos para a nossa vida. Você viu? Podemos confiar na Bíblia porque é um livro, é a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é um guia prático para todos nós. Ela é boa para mim, ela é boa para você, ela é boa para todas as pessoas. Você tem uma? Tenho sim, eu ganhei uma de presente da minha mãe. Ah, que bom! Olha, além de ser um presente, a Bíblia, ela pode ajudar a você a ter uma esperança no futuro e entender qual é o propósito de Deus. Eu quero deixar com você essa publicação aqui, de presente, para você saber mais sobre a Bíblia. Nela, você pode saber o que é certo e errado, e assim a tomar boas decisões na vida. Olha, que interessante. Eu amei. Muito obrigada, viu? Agradecemos também a participação das irmãs, a irmã Tatiana, juntamente com a irmã Janete. E gostamos bastante da apresentação de vocês também. A irmã Tatiana se saiu muito bem, pôde ajudar, né, sua moradora. Percebemos que a irmã manteve um bom contato visual com ela, fez bom uso de perguntas, e também pôde aplicar a sugestão da brochura Ame as Pessoas na lição 9, no ponto 4. Pense na pessoa interessada. Então, a irmã pôde resgatar, né, tudo que a sua moradora estava precisando da conversa anterior e assim pôde ajudá-la a ver como que o estudo da Bíblia poderia melhorar a vida dela, né? E a irmã pôde, então, aplicar boas sugestões ali pertinentes ao que ela estava precisando. Muito obrigado, irmãs, pela participação. Passamos agora para a parte número 6, fazendo discípulos. Vamos dar atenção, então, às irmãs Joelma Garcia, juntamente com a irmã Célia Vieira. Célia, mais um capítulo terminado. Logo terminamos o livro, hein? Nossa, Joelma, passou tão rápido que eu nem acredito, viu? E você sabe, né, que eu quero batizar. Eu sei, sim. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Já sei. Você vai me perguntar como anda a minha leitura da Bíblia, né? Você sempre me pergunta isso. Pergunta, eu vou perguntar sempre, porque toda semana eu venho aqui, olha, eu dou comidinha espiritual na sua boca, né? Mas depois, quando a gente terminar o livro, você se batizar, como é que vai ser? Ah, você sabe, Joel, eu preparo tão bem as reuniões, né? Eu vou no campo, uso a Bíblia, tem congressos, tem assembleias, estou sempre usando a Bíblia. Eu sei. Você vai continuar aprendendo sobre a Bíblia nessas ocasiões.
Mas no intervalo aí desses eventos, quando você não estiver se alimentando espiritualmente, aí aparecem as provações, aparecem as dificuldades, e aí como é que você vai se sair? Você vai ficar firme, vai desanimar? Olha o conselho que Pedro deu para nós em 1 Pedro 2,2. Você pode ler para nós, por favor? Posso sim. Como bebês recém-nascidos, desenvolvam forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Muito bem. Então, você observou? Pedro nos incentivou aí a ter o desejo de quê? Da palavra, né? Ou seja, da leitura da Bíblia. E ele explicou o porquê? Para que a gente possa crescer e se salvar, né? Isso mesmo. As reuniões são maravilhosas, Célia. Mas um cristão, ele não consegue sobreviver espiritualmente se alimentando só nas reuniões. Eu vou dizer isso por experiência. Isso porque nela nós não recebemos toda a nutrição espiritual que nós precisamos para atingir a madureza espiritual. É como se num prato de refeição a gente comesse só mistura e deixasse o arroz e feijão. Sabe o que vai acontecer? Desnutrição espiritual. E eu vi tempos atrás que a minha situação podia estar, como a descrita aqui, olha, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: as quais estão sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Você viu aqui, ó, uma pessoa desnutrida espiritualmente, ela pode não parar de servir a Jeová, mas ela fica aqui, ó, numa zona cinzenta, desanimada, estagnada espiritualmente, e em vez de poder oferecer ajuda para outros, ela mesma precisa de ajuda vez por outra. Eu percebi, Célia, que eu estava ficando numa situação assim, porque estava deixando de lado o arroz e feijão espirituais, que dão força à leitura da Bíblia. Por isso eu comecei a levar mais a sério a minha leitura da Bíblia. Entendi, Joelma. Você está falando isso pro meu bem, né? Mas meu apetite para a leitura da Bíblia acho que anda meio estragado, viu? Porque é tão duro a gente deixar o celular e pegar uma Bíblia para ler. Nem fale, não é fácil mesmo, Célia. Você sabe por quê? É preciso reconhecer que a Bíblia foi feita para instruir e não para divertir. Os pensamentos ali são profundos, às vezes apontam os nossos defeitos, e a gente precisa parar, meditar com oração, e a gente quer se divertir, né? Mas eu sei, depois do batismo vai vir as provações, e de onde eu vou tirar forças, né? Mas como é que eu faço, Joelma, para recomeçar a minha leitura? A melhor leitura da Bíblia, Célia, ela não começa por ler, mas por orar. É como se você estivesse começando a examinar um livro profundo por recorrer ao autor para te ajudar a entender bem. Além disso, você sabe qual é o melhor horário? Aquele que dá certo para você. Que a sua mente esteja clara, também não com sono, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir ler muita coisa. Não tem problema. Se você conseguir ler apenas uns 5 minutos, desde que você leia com calma, em paz, e consiga pensar outros minutinhos no que você aprendeu, está ótimo. Pega o marca-texto, marca lá os versículos que você gostou. Mas a última dica, tem que ser todo dia. Coloque o lembrete no seu celular do horário que você definiu, e na hora que ele tocar, para tudo que você está fazendo para ler. Afinal de contas, só são uns minutinhos, combinado? Dá para fazer? Dá sim, Joelma. Eu vou começar ainda hoje. Vou seguir essas dicas suas. Boa decisão, Célia. Daqui a algum tempo a gente vai avaliar para ver como é que você está se saindo. Tá ok. Muito bem, apreciamos também a parte das irmãs, irmã Joelma e também da irmã Célia. E a irmã Joelma pôde realmente incentivar sua estudante a ler a Bíblia diariamente. Essa era a instrução, né, essa era a instrução da sua parte, e podemos ver que a irmã foi bem sucedida nisso. Inclusive, a lição 19 da brochura Melhore nos incentiva a tocar o coração das pessoas. Isso é muito importante, né, para que elas possam aprender
a agir de acordo com isso. Como é que nós fazemos isso? Por ajudar as pessoas a ter a motivação correta, a saberem por que elas fazem as coisas, né? Também e pelos motivos certos, que é por amor a Jeová, às outras pessoas e à Bíblia. E a apresentação da irmã pôde realmente ajudar sua estudante nesse sentido. Então é isso que queremos fazer também, né? Sempre ajudar nossos estudantes tocando o coração com a mensagem da palavra de Deus. E também a irmã demonstrou como que Jeová seria o foco para isso, né? Então é isso que queremos aplicar também em nosso ministério. Muito obrigado, irmã, pela apresentação. Bem, passamos agora então para a terceira sessão de nossa reunião, Nossa Vida Cristã. Para isso, convidamos a todos os que puderem a ficarem em pé para entoarmos o cântico número 126. Cântico número 126, que tem por tema Sempre Fortes, Firmes e Despertos. Teremos agora a parte número 7 de nossa reunião, uma consideração com o tema Esteja preparado para um desastre. Quem fará essa consideração para nós, nosso irmão Israel Ferreira Campos. Será que nós poderíamos dizer que todas as coisas vão muito bem, os dias são maravilhosos, tudo ocorre na mais plena paz possível? É claro que não, né? Apesar de nós sermos instruídos por Jeová, todos nós passamos por dificuldade, provações, aflições no nosso dia, né? E especialmente no que diz respeito aos desastres naturais que podem nos pegar de surpresa. No entanto, quando nós estamos vivendo nesses últimos dias e sabemos que essas dificuldades elas vão aumentar cada dia mais, nós podemos nos antecipar para nos prepararmos, para estarmos bem orientados e seguirmos as orientações que tanto a organização de Jeová nos dá, e Jeová amorosamente provê essa ajuda para todos nós. Observem, por favor, a nota da Bíblia de Estudo, em Mateus 24:8, falando um pouquinho sobre as aflições, as dores de aflições que nós passaremos nos últimos dias. Diz assim, o versículo 8 diz, todas essas coisas são um começo das dores de aflição. E a nota, ela exemplifica o que são essas dores de aflição, né? A palavra grega aqui para dores de aflição se refere literalmente a dores bem fortes que a mulher sente quando está no trabalho de parto. Quem é mãe sabe como é essa dor, né? E os maridos também que acompanham vê o sofrimento que é, né? A dor ela começa daqui a um pouco, um maior tempo bem longo, depois ela começa diminuindo, a dor vai se intensificando cada vez mais, diminuindo o tempo, e isso só piora, né? Até a criança nascer. Mas as dores são muito agudas, fortes, e no final ela aumenta ainda mais. É mais ou menos o que nós estamos vivendo, né? Mas essa palavra também ela pode indicar que, assim como as dores de parto, os problemas, o sofrimento também vão aumentar no nosso dia a dia, e a intensidade e a duração dessa grande tribulação aqui mencionada em Mateus 24:21. Agora, nós somos muito felizes, né? Apesar de tudo isso, de sabermos disso, porque quando acontece um desastre, o povo de Jeová ele é bem orientado. Agora, a salvação da nossa vida, o nosso bem-estar, vai depender de como nós seguimos, de como nós obedecemos. A obediência está diretamente ligada à nossa sobrevivência. E pensando nisso, o escritório ele passou para a gente também aqui um lembrete, nós gostaríamos de ler aos irmãos. Diz assim, quando você e sua família forem preparar um plano de ação em caso de desastres, certifiquem-se de que o secretário da sua congregação tem as informações de contato atualizadas de vocês e dos seus contatos de emergência. Além disso, temos visto várias vezes
Bons resultados quando irmãos e irmãs estão preparados com mochilas de emergência e prontos para obedecer às orientações quando enfrentam vários tipos de desastres. Certifiquem-se de ter uma mochila de emergência e verifiquem os itens dentro dela pelo menos uma vez por ano. Quando acontece um desastre, nossos irmãos e irmãs talvez precisem deixar suas casas. Agradecemos os donativos generosos que vocês fazem para ajudar aqueles que precisam e a hospedagem temporária e outras ajudas práticas que vocês oferecem. Somos muito gratos pelo trabalho árduo das comissões de ajuda humanitária e de outros que apoiam a ajuda humanitária. É interessante nós notarmos aqui no anúncio, irmãos, que ele falou sobre nós atualizarmos os nossos contatos e os contatos de emergência. Que diferença tem nisso, né? Recentemente, os irmãos foram relembrados para atualizar esses contatos, né, de emergência. Mas, de preferência, irmãos, esses contatos de emergência ele tem que ser de pessoas que não moram na mesma casa, né? Porque, às vezes, se bastar do marido, da esposa, provavelmente vocês estarão juntos num desastre ou algo assim, né? Por isso é importante esses contatos estarem atualizados. E se por acaso você perceber que esse contato não existe mais, então atualize o irmão ou o secretário sempre, tá bom? E aqui na nossa congregação, todos os irmãos e irmãs idosos e os que têm necessidade especial têm um ancião específico, já designado, né, de antemão, para cuidar e prover a ajuda necessária para cada um. Bem como também os irmãos que moram numa região de risco, como, por exemplo, locais onde tem facilidade para enchentes, deslizamento e assim por diante. E se, porventura, esse irmão designado não estiver presente, ele vai provisionar que o outro irmão ofereça a ajuda prontamente. Também nós temos um ancião designado para ficar atento a todas as notícias e os alertas de desastres fornecidos pelos órgãos públicos, como a Defesa Civil, para prontamente nos alertar nesse sentido. No nosso caso aqui, o irmão Adriano Garcia tem essa responsabilidade. Bem, mas para nós estarmos preparados, nós precisamos de alguns pontos, de observarmos, né? Primeiramente, em sentido espiritual. Se nós tivermos uma boa rotina espiritual, ou se talvez ela não estiver tão boa assim, procuramos melhorar as nossas habilidades, né? No ministério, em diferentes aspectos desse ministério, talvez por não estarmos desesperados, né? E é interessante, irmãos, nós fazer com que o que diz aqui no Organizados, se nós observarmos aqui essa observação que tem aqui, essa citação aqui na parte, em prepare-se em sentido espiritual, aqui cita que Jeová e Jesus Cristo eles vão estar perto de nós. E aqui também fala sobre o corpo governante, como ele está preocupado e ele prontamente nos fornece essa ajuda, né? Quando nós temos aí guerras, revoluções, perseguição direta, ou proscrição, né? Que talvez nos impeça de servir a Jeová abertamente, talvez não seja possível realizar reuniões congregacionais, contato com a filial, podemos estar impedidos de ter as visitas do viajante. E quando acontecer isso, o que nós precisamos fazer, irmãos, é fazermos o que puder e o quanto pudermos para nós fazermos reuniões, talvez reuniões pequenas, não deixarmos de nos alimentar em sentido espiritual. Mas para isso, de antemão, nós precisamos também estarmos bem preparados, né? Se nós fizermos o nosso estudo pessoal, fizermos a nossa adoração em família, vermos pontos que podemos melhorar, ter algumas publicações, a Bíblia, guardá-las, né? E podemos ter certeza, irmãos, que o corpo governante também vai procurar o mais rápido possível algum irmão responsável para nos prover essa ajuda, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Outra forma que podemos estar preparados é de maneira prática, né? Com as nossas mochilas de emergências. Cada família precisaria, é bom nós pensarmos isso, de termos um estoque razoável, né? De pelo menos os produtos básicos e repormos sempre deixarmos um estoque maior e sempre repor, se nós usarmos ali, repor novamente. Para quê? Nós podemos, de repente, precisar ficar um longo período sozinhos, né? Então, se nós observarmos aqui
a Despertai aqui de 2017, temos alguns pontos que nós poderíamos estarmos preparados. E talvez na sua próxima adoração em família, você poderia usar esses pontos aqui e estudar, né? Talvez por prepararmos a nossa mente, nos informarmos sobre essas tragédias, deixarmos tudo preparado, né? E ter uma lista do telefone de amigos, um plano de fuga. Será que você conhece todos os lugares mais próximos de onde você mora, onde você costuma ir, as saídas de emergência, da escola do seu filho? São pontos que nós podemos estudar numa adoração em família e colocarmos em prática também. Como nós vimos aqui nessa imagem dessa família, né? Na primeira imagem nós vimos eles recebendo as orientações de Jeová e aqui eles estão colocando em prática aqui, né? Vendo os itens que podem ser colocados aí na mochila de emergência, e nós queremos também preparar tanto nós como nossas famílias para um desastre que pode vir a acontecer, não é? Nós vamos ver agora um vídeo, irmãos, como se preparar para um desastre. E depois nós vamos considerar algumas perguntas. Como que Jeová pode nos ajudar se acontecer um desastre? Baseado aí no vídeo que vemos, a irmã Janete. Conforme Isaías 30:15, lá diz que a nossa força está em permanecermos calmos. E como que nós vamos conseguir permanecermos calmos? Nós devemos, então, fortalecer a nossa amizade com Jeová e confiar nele. Então, ele vai nos dar o seu Espírito Santo, aonde nós vamos ter calma e sabedoria para lidar com a situação. É verdade, irmã Janete. Obrigado. E o que nós podemos fazer para nos preparar? Aqui a irmã Fátima. Nos preparar em sentido espiritual, temos assim uma rotina espiritual para fortalecer a nossa fé. Também podemos, em sentido físico, falou sobre a mochila de emergência, que deve ser verificada pelo menos uma vez por ano, e se colocar à disposição para ajudar aqueles que foram afetados, se não for o nosso caso. É verdade, irmã. Obrigado, viu? Irmão Lucas, ainda? Uma coisa importante que foi frisado nessa palestra, nessa demonstração, que se nós trocarmos o telefone, passarmos para o nosso dirigente de grupo para que seja atualizado. Porque hoje é comum as pessoas trocarem muito de telefone. Então mantenha seu dirigente de grupo as suas informações atualizadas. Se você mudou também de endereço, atualize, porque só assim você vai ser constatado mais facilmente pelos irmãos da congregação, que conforme foi falado, tem o dirigente de grupo e ele vai cuidar de você. Verdade, obrigado, irmão Lucas. Irmão Brás? Também foi frisada a importância de nós prepararmos uma rota, né? Saber onde vai ser o ponto de encontro, onde nós vamos nos encontrar caso membros da família estejam separados, né? Para onde nós vamos sair, né? Por exemplo, o Sorocaba tem várias saídas. Qual o local que nós vamos sair, por onde nós vamos sair, quais as rotas que nós podemos usar, talvez até fazer essas rotas, né? Nós já vimos isso, talvez até testar essas rotas, quanto tempo nós vamos levar. Então, essas são algumas coisas que nós podemos fazer com antecedência. É verdade. Obrigado, irmão Brás. Como podemos ajudar quem foi afetado por um desastre? O Ricardo? Uma das coisas que a gente pode fazer é oferecer hospedagem em nossa casa, providenciar alimento para essa pessoa e, se possível, quando for seguro, arrumar a casa delas. E também, se a nossa necessidade permitir, a gente pode assinar uma petição A2 para ajudar onde houver necessidade quando acontecer um desastre. Obrigado, irmão Ricardo. A irmã Giovana ainda?
Também, se estivermos longe, nós podemos fazer, como o Ricardo falou, assinar essa petição para fazer parte da ajuda humanitária, orar pelos nossos irmãos e contribuir com nossos donativos. Obrigado, irmã. E uma pergunta que nós podemos nos fazermos é que lições sobre estar preparado aprendemos de desastres recentes, sejam eles naturais ou causados pelo homem, né? Recentemente nós tivemos um que atingiu um estado praticamente inteiro, né? O que nós aprendemos daquilo, né? Inesperado. Quem imaginava que um estado inteiro poderia estar debaixo de água, né? Muitos dos nossos irmãos, com as suas mochilas de emergência, eles puderam serem socorridos e aguentar um bom tempo ali até o socorro chegar, né? O que isso nos ensina? Nós pensarmos nisso, com certeza vai nos ajudar a sermos obedientes às orientações da organização de Jeová. Muito obrigado, irmão Israel, pelos lembretes e orientações trazidos à nossa atenção. Bem, agora teremos a parte número 8, que é o estudo bíblico de congregação, baseado no livro Testemunho Cabal, capítulo 26, parágrafos 18 ao 22. Quem fará essa consideração para nós é nosso irmão Gustavo Brizola, e quem fará a leitura, nosso irmão Paulo Henrique Claudino. No estudo passado, nós vimos alguns dos desafios que foram enfrentados ali por Paulo e por Lucas. Naquela viagem marítima que eles fizeram, eles enfrentaram alguns desafios como o mar revolto, fortes ventos. Isso fez com que aquela viagem ficasse mais desafiadora. Por fim, eles chegaram em terra firme. E no estudo hoje nós veremos o que aconteceu ali em Malta, como eles foram tratados e alguns outros aspectos que nós traremos atenção no estudo de hoje. Nós pedimos aos irmãos que continuem se esforçando em expressar seus comentários. Saibam que a congregação é muito encorajada por meio de seus comentários, então fica um incentivo para que sintam-se à vontade para abrir seus comentários em nossa reunião. Para iniciarmos, extraordinária bondade. Quem fará a leitura para nós dos parágrafos é o irmão Paulo Henrique. Irmão Paulo, faça a leitura para nós do parágrafo 18 a 20, por favor. Os sobreviventes estavam na ilha de Malta, ao sul da Sicília. As pessoas da ilha que falavam outro idioma lhes demonstraram extraordinária bondade. Eles fizeram uma fogueira para aqueles estrangeiros que haviam chegado ali encharcados e tremendo de frio. O fogo os ajudou a se aquecer apesar do frio e da chuva. Também deu margem para que ocorresse um milagre. A fim de contribuir para o bem de todos, Paulo recolheu alguns gravetos e os colocou no fogo. Ao fazer isso, uma víbora venenosa apareceu e o mordeu, prendendo-se na sua mão. Os malteses pensaram que aquilo era algum tipo de punição divina. As pessoas locais que viram Paulo ser mordido pela víbora pensaram que ele ficaria inchado. Segundo uma obra de referência, a palavra no idioma original encontrada aqui é um termo médico. Não é de admirar que uma expressão como essa tenha logo vindo à mente de Lucas, o médico amado. De qualquer forma, Paulo, sacudindo a mão, lançou fora a serpente venenosa e não sofreu nenhum dano. Então, antes de nós considerarmos o parágrafo, vamos considerar o quadro Onde Ficava Malta. Então, sobre esse quadro, nós temos aí uma primeira teoria. Qual é ela? Quem poderia comentar para nós, por favor? A irmã Jaziane, por favor. Então, quando as pessoas elas se perguntam onde fica a ilha de Malta, né? A primeira teoria identificou certa ilha perto de Corfu, próximo à costa oeste da Grécia.
Outra ideia se baseia também na palavra usada no livro de Atos para Malta e também a palavra de Melité. Então, alguns disseram que essa ilha, Melité, agora conhecida, né, localizada perto da costa da Croácia, no mar Adriático. Muito obrigado, irmã Josiane. Então, aí nós vimos alguns aspectos, né? A primeira teoria é que Malta ficava ali, perto de Corfu, próximo à costa da Grécia. E também depois nós temos um outro ponto, como a irmã Josiane bem destacou para a gente. Ainda um outro ponto que nós temos é o de Atos 27, 27. Ele cita para nós o mar da Adria. O que nós podemos dizer sobre ele? Irmã Ana Rosa, por favor. Então, o mar da Adria, nos dias de Paulo, abrangia uma área maior que a do atual mar Adriático. Incluía também o mar Jônico e as águas ao leste da Sicília e ao oeste de Creta, incluindo assim o mar perto da atual ilha de Malta. Muito obrigado, irmã Ana Rosa. Então aqui nós já vimos próximo à Grécia, próximo à Croácia. Nós vamos ver agora um próximo aspecto. Por conta da direção que o vento estava ali, o que será que era improvável de acontecer? Que era improvável de acontecer por causa do... A irmã Luciene, por favor. Que o navio ele tem, então, dado meia volta e navegado em direção ao norte, até Mijete, ou uma ilha perto de Corfu. Assim, é mais provável que a localização de Malta fosse bem mais ao oeste. Isso faz da ilha de Malta, ao sul da Sicília, o local provável do naufrágio. Exatamente. Muito obrigado, irmã Luciene. Então, nós temos aí onde que provavelmente foi esse naufrágio. Ao sul da Sicília é o provável local, então. Vamos voltar agora ao parágrafo. Nós vamos dividir aqui em duas perguntas. A primeira delas, como as pessoas de Malta mostraram extraordinária bondade? Depois nós consideramos a próxima pergunta. A irmã Cida, por favor. Então, elas mostraram bondade por fazer uma fogueira para aqueles estrangeiro que havia chegado ali, encharcado, tremendo de frio, e o fogo ajudou a se aquecer, apesar do frio e da chuva. Exatamente. Muito obrigado, irmã Cida. O irmão Lucas tem um outro aspecto? É interessante que os gregos chamavam as pessoas que não falavam grego de bárbaros, mas aqueles malteses, embora não falassem gregos, eles tiveram extrema bondade, extremo humanitarismo, conforme algumas versões da Bíblia diz, com aquelas pessoas, por fazer uma fogueira, prover-lhe alimento e até mesmo recolher lenha para acender essa fogueira. Então eles não tinham nada de bárbaros, antes eles eram muito humanos e muito conscientes de sua bondade. Muito obrigado, irmão Lucas. Então eles chegaram ali em uma situação muito difícil, com frio, molhados, e eles foram muito bem recebidos. Vamos ler o texto de Atos 28:6. Quem poderia ler para a gente, por favor? Atos 28:6. Irmã Marina, por favor. Mas esperavam que ele fosse ficar inchado ou cair morto de repente. Depois de esperarem por muito tempo e verem que nada de ruim tinha lhe acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Muito obrigado, irmã Marina. Agora nós vamos considerar aí a segunda parte da pergunta. Que milagre Deus realizou por meio de Paulo? O irmão Lucas Rafael, por favor. Então, nós vemos que Paulo se encontrava em uma situação bem difícil ali.
E é uma ocasião que as pessoas mais céticas usam para questionar esse milagre que Paulo realizou, né, por afirmar que na ilha de Malta não existem víboras peçonhentas. Porém, né, quando eu fiz uma pesquisa mais a fundo, né, nós vemos que a víbora mais comum da região se chama víbora de áspide, né? E nós temos que levar em consideração também que nos dias atuais a ilha de Malta é densamente povoada. E como nós vimos no relato, né, como o irmão Lucas comentou, eram chamados de bárbaros, aqueles que não eram gregos que habitavam ali. Ou seja, o relato mostra que aquela ilha era pouco povoada, né? A fauna, né, desses animais eram mais abundante, né? Então nós temos que lembrar também que navios mercantes sempre estavam ali fazendo comércio, estavam transportando animais, né? E com certeza haviam animais peçonhentos ali, né? Então quando Paulo, e o relato também, né, mostra que Paulo foi pegar as madeiras, né? Então a víbora consequentemente estava no meio daquilo, né? Então nós vemos que o relato que Lucas descreveu, ele nos traz, né, uma certeza de que aquilo realmente aconteceu. A forma com que ele descreveu também é a descrição do veneno, né, do que o veneno causa, a questão do inchaço, né? Então Lucas, ele usou um termo médico, né, que as pessoas ali da região já conheciam. Então nós podemos ter certeza que a Bíblia é exata nesse aspecto, né, e serviu de testemunho, né, para aqueles que estavam ali com Paulo, né, que eles até o mencionaram, o chamando de Deus, né, como se ele fosse um Deus, porque aquela picada, os locais ali já sabiam que causava, né, que possivelmente as pessoas que eram picadas ali na época morriam, né, e Paulo fez um milagre ao ser picado, né, e não sofrer as consequências. Exatamente, muito obrigado, irmão Lucas, obrigado pela pesquisa também. Então, o parágrafo nos mostra, e a Bíblia bem traz, que detalhes sobre a situação que ocorreu. O irmão Lucas também destacou um pouco para nós a situação que as cobras causariam, e isso nos ajuda também no entendimento. Nós temos também no parágrafo 19 uma nota. Quem gostaria de comentar para nós, por favor? O irmão Enzo? O fato de as pessoas saberem de tais cobras indica que havia víboras na ilha naquele tempo. Atualmente não existem víboras em Malta, e isso pode ser resultado de mudanças no seu habitat ao longo dos séculos, ou pode ser que o aumento de habitantes na ilha tenha levado à erradicação das víboras. Muito obrigado, irmão Enzo. Agora nós vamos para a leitura do parágrafo 21. Um rico proprietário de terras chamado Públio morava na região. Ele talvez fosse a principal autoridade romana em Malta. Lucas o descreveu como o homem principal da ilha, usando exatamente o mesmo título que foi encontrado em 2 inscrições maltesas. Ele hospitaleiramente recebeu Paulo e seus companheiros por 3 dias em seu lar. No entanto, o pai de Públio estava doente. Mais uma vez, Lucas descreveu um quadro clínico com precisão. Ele escreveu que o homem estava de cama, doente, com febre e disenteria, usando os termos médicos exatos para descrever a doença. Paulo orou e colocou suas mãos sobre o homem, e ele foi curado. Profundamente impressionadas por esse milagre, as pessoas da região trouxeram outros doentes para serem curados, bem como suprimentos para atender às necessidades de Paulo e seus companheiros. A pergunta do parágrafo 21, a parte A. Que exemplos de declarações exatas encontramos nessa parte do relato de Lucas? A irmã Linda Lauren. Diz que tinha um rico proprietário chamado Públio. Daí Lucas o descreveu como o homem principal da ilha, usando exatamente o mesmo título que foi encontrado em 2 inscrições maltesas. E também sobre o pai de Públio estava doente. Daí ele descreveu também com exatidão o quadro clínico. Muito obrigado, irmã Linda Lauren. E como eles foram recebidos? Paulo e seus companheiros foram recebidos ali. A irmã Joelma?
É fato que havia um soldado romano, né, como responsável por aquele navio, mas quem o recebeu foi um rico proprietário de terras. E é incomum essas pessoas demonstrarem hospitalidade, talvez só poderia ser para Júlio, que estava comandando, né? Mas ele levou presos o apóstolo Paulo e os demais ajudantes, então mostrando que a hospitalidade era algo marcante naquela ilha. E também por essa sua bondade, ele recebeu uma bênção muito grande, né, que foi ter seu pai curado. Exatamente. E ainda sobre esse problema de saúde que o pai de Públio enfrentava, alguém gostaria de comentar para nós, por favor? Irmão Nilson? Declarou ou destacou claramente o que era, né? Só poderia ter sido vindo de um médico, sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí mencionou doente com febre e disenteria, usando termos médicos exatos para descrever a doença. Então, alguém que conhecia mesmo, né? Então, isso impressionou tanto as pessoas ali, com essa cura, que Paulo naturalmente conseguiu realizar com as bênçãos de Jeová. E aí, então, elas ficaram impressionadas com esse milagre e aí começaram a trazer pessoas ali também. Quem não gostaria, né? É verdade. Muito obrigado, irmão Nilson. E a parte B do parágrafo, que milagres Paulo realizou e que efeito isso teve nas pessoas de Malta? Irmã Thaís? Paulo primeiramente orou e colocou suas mãos sobre o pai de Públio e ele foi curado. E as pessoas ao redor ficaram impressionadas por verem esse milagre e trouxeram outros doentes para serem também curados. E isso fez com que eles ficassem felizes pelo que aconteceu e trouxeram a Paulo suprimentos para que eles pudessem continuar a sua viagem. Exatamente. Muito obrigado, irmã Thaís. A irmã Luciene? É interessante, né, que Paulo ele realizou esse milagre. Só que mais do que fazer milagres, Paulo ele lançou sementes da verdade no coração daquele povo, né? O que resultou em muitas bênçãos, né? Porque eram pessoas muito hospitaleiras. Muito obrigado, irmã Luciene. Vamos agora à leitura do parágrafo 22. A exatidão com que essa parte da viagem de Paulo é descrita é digna de nota. Um professor universitário disse: o relato de Lucas se destaca como um dos mais vívidos exemplos de narrativa descritiva em toda a Bíblia. Seus detalhes sobre as viagens marítimas no primeiro século são tão precisos e seu retrato da situação no Mediterrâneo Oriental é tão correta que o relato deve ter se baseado em anotações feitas no diário. Lucas pode muito bem ter feito essas anotações enquanto viajava com o apóstolo. Nesse caso, a próxima parte da viagem também lhe deu muito sobre o que escrever. O que aconteceria com Paulo quando ele e seus companheiros finalmente chegassem a Roma? Vejamos. Muito obrigado, irmão Paulo, pela boa leitura que o irmão fez. Nos ajudou no entendimento da matéria. Muito obrigado. A pergunta A do parágrafo 22, como certo professor universitário elogiou o relato de Lucas sobre a viagem a Roma? A irmã Cida, ali no fundo, por favor. O professor universitário disse: o relato de Lucas se destaca como um dos mais vívidos exemplos de narrativa descrita em toda a Bíblia. Seus detalhes sobre as viagens marítimas no primeiro século são tão preciosos e seu relato da situação no Mediterrâneo Oriental é tão correto. Muito obrigado, irmã Cida. Irmã Fátima? Ele ficou tão impressionado com esse relato que ele diz que essas anotações foram feitas num diário. E provavelmente isso aconteceu mesmo durante as viagens de Lucas, né?
ele pode ter feito anotações em forma de diário para relatar a situação. Exatamente. Muito obrigado, irmã Fátima. E sobre essa riqueza de detalhes, alguém gostaria de destacar alguma que lhe chamou a atenção? Algum pormenor que nós temos aqui nesse relato que te chamou a atenção? Ali sobre a viagem, sobre a situação que ocorreu, sobre a posição que... O irmão Lucas? Conforme foi falado, né, até mesmo elogiada por alguns professores, foi a fidelidade do relato. Então isso nos ensina também que quando formos relatarmos alguma coisa, ou mesmo quando fizermos nossas anotações nos congressos ou assembleias, devemos ser fiel, porque aquilo pode ser útil futuramente quando formos passar para um estudante, né, escrevemos sem exagerar. Por isso que é muito importante as anotações. Foi falado que Paulo fez anotações, né, como um diário. Então, é um exemplo para nós também, que daqui um mês e pouco vamos ter um congresso. Vamos fazer nossas anotações bem verídicas, né? Vamos prestar bastante atenção. Exatamente. Muito obrigado, irmão Lucas. A irmã Natália? Eu achei interessante que no parágrafo 21 fala que Lucas descreveu Públio como o homem principal da ilha, usando exatamente o mesmo título que foi encontrado em duas inscrições maltesas. Então, Lucas ele prezava ser exato nas coisas que ele descrevia. Exatamente. Muito obrigado, irmã Natália. Isso, novamente, traz autoridade, é isso que nós lemos, né? A riqueza de detalhes, informações precisas, que podem ser comprovadas, deixam claro... O irmão Caio ainda tem um ponto? E a gente pode aproveitar esses ricos detalhes olhando o apêndice B13, né, onde no traçado laranja mostra todo o percurso que foi feito. E é interessante notar que a distância percorrida de Creta até a ilha de Malta é enorme, né, e a precisão com que foi falado que é ao sul da Sicília, realmente. Para a época, né, algo impressionante ser relatado. Exatamente. Muito obrigado, irmão Caio. Obrigado pela pesquisa. Ainda, irmão Nilson, tem um ponto? Isso também me encoraja bastante, verificar esses relatos, porque mostrando como Jeová cuida dos seus servos. Cuidou ali de Paulo, de outros companheiros, até salvou pessoas que estavam lá prisioneiros também, né? Então, tudo isso deu um impacto muito grande e mostra que ele é capaz de qualquer coisa para proteger os seus servos, em especial. Muito obrigado, irmão Nilson. A parte B. O que consideraremos no próximo capítulo? A irmã que nos visita aqui, por favor. Patrícia. No próximo capítulo, veremos o que aconteceu quando Paulo e seus companheiros finalmente chegaram a Roma. Como ele seria recebido ali? O que enfrentaria? Lucas continua seu relato detalhado dessa jornada marcante. Muito obrigado, irmã. Nós agradecemos muito os irmãos pelos bons comentários, pela boa preparação. Incentivamos que continuem se esforçando. Agradecemos, irmão Gustavo, por conduzir esse estudo para nós, também os bons comentários dos irmãos. Foi realmente muito edificante para todos. Bem, chegamos ao final de nossa reunião desta noite. O que podemos destacar desta reunião? Foi muito bom relembrar como somos beneficiados por seguir as orientações da Organização de Jeová diante de possíveis desastres. Primeiramente, pensarmos bem antes de cada passo, principalmente por não acreditarmos em qualquer informação que nos é dita, mas procurarmos informações confiáveis, vindas da Organização de Jeová. E também por fazermos o nosso melhor para estar preparados para o desastre.
em sentido espiritual, por mantermos uma boa rotina na assistência às reuniões, no ministério. Isso vai nos achegar bem a nossos irmãos e também vai fortalecer nossa confiança de que Jeová vai nos ajudar. E também de forma prática, por ter um plano de ação para a nossa família, ter a mochila de emergência preparada e manter os anciãos informados com o nosso contato e também um contato de emergência. Com isso, podemos proteger tanto a nós como nossa família e também nos colocarmos à disposição para ajudar outros irmãos, caso necessário. Na próxima semana, vamos analisar como ajudar os irmãos a ter um coração alegre. De que maneiras práticas podemos ajudar quem esteja precisando de encorajamento na congregação? Por outro lado, qual deve ser a nossa atitude caso passemos por alguma situação desafiadora? Será muito encorajador considerarmos o vídeo Podemos ter alegria apesar de aflição, fome e nudez. Então, desde já, você está convidado a estar presente e tirar bastante proveito de mais uma reunião edificante e instrutiva, além de poder encorajar outros com a sua presença e também ser encorajado aqui no Salão do Reino. Agradecemos, então, sua presença, sua atenção, e vamos encerrar nossa reunião de maneira bem alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová, aqueles que puderem ficar em pé. O cântico escolhido, número 116, que tem por tema A Força da Bondade. Após o cântico, ouviremos a oração final pelo irmão Mateus Guedes. Cântico 116. Enfrentar uma emergência repentina pode parecer pisar em areia movediça no escuro. Ainda assim, Jeová, por meio de Provérbios capítulo 14, coloca pedras firmes debaixo dos nossos pés. Este artigo convida cada testemunha de Jeová a examinar esse capítulo verso por verso e a aprender como medir bem os seus passos quando as sirenes da vida soam. Nossa jornada segue 5 pontos: reconhecer a ameaça real, proteger-se do medo impulsivo, cultivar preparo, apoiar-se em Jeová e na Irmandade e tirar conclusões claras que glorifiquem a Deus. A vida moderna é barulhenta com sirenes, alertas e manchetes sensacionalistas. Enquanto o mundo corre para o pânico, o versículo 15 aconselha silenciosamente. O ingênuo acredita em tudo o que dizem, mas o prudente considera bem os seus passos. Por que Jeová começa com esse lembrete? Porque o discernimento é o primeiro equipamento de segurança que um servo de Deus precisa vestir. Sem fatos verificados, o coração pode correr mais rápido que os pés, desperdiçando energia e tempo preciosos. Pensamento cuidadoso, alimentado pela oração, nos permite alinhar cada passo com luz confiável e não com a escuridão dos rumores. Reconheça a ameaça real. Desastres variam, terremotos, tempestades, epidemias, agitação civil, mas cada um carrega seu próprio eco de meias-verdades. A experiência mostra que relatos iniciais costumam ser incompletos ou exagerados. Uma testemunha prudente faz uma pausa para confirmar detalhes com canais confiáveis, incluindo autoridades locais e o coordenador da congregação. Essa pausa não é hesitação. É obediência a Provérbios 14, 16 e 18, que ligam sagacidade ao conhecimento. Essa verificação deliberada nos protege de fugir de sombras enquanto ignoramos o fogo real. Também preserva recursos valiosos que poderemos compartilhar com outros necessitados. Proteja-se do medo impulsivo. O medo é um alarme natural, mas Satanás adora torcê-lo em pressa imprudente. O versículo 12 avisa: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Durante a pandemia da Covid-19, alguns recorreram a curas perigosas promovidas online, reforçando a realidade desse versículo. O cristão pergunta: esta decisão colocará em risco minha espiritualidade, minha família ou minha neutralidade? Lembramos do versículo 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo age com imprudência e confiança excessiva.
A contenção pode parecer lentidão para quem observa, mas pode salvar vidas e reputações. Cultive preparo antes da crise. Noé construiu a arca antes da chuva. Famílias sábias hoje constroem seus planos de emergência antes que soe o alarme. Separe suprimentos modestos, água, remédios básicos, lanterna, documentos importantes e uma Bíblia. O suficiente para sair rápido e sobreviver às primeiras 48 horas. Pais podem caminhar com os filhos pelas rotas de fuga, tornando esses caminhos familiares, não assustadores. Congregações elaboram árvores telefônicas ou grupos de mensagens para localizar publicadores depois de um desastre. Esses esforços ecoam Provérbios 14:8, que diz: "A sabedoria do prudente é entender o seu caminho." O preparo também inclui reservas espirituais, texto diário, reuniões e oração, porque uma fé já cheia é mais difícil de enfraquecer. O versículo 26 garante: "No temor de Jeová há forte confiança, e seus filhos terão refúgio", apontando para o abrigo inquebrável da confiança leal. Apoie-se em Jeová e na Irmandade. Mesmo o melhor kit de emergência parece pequeno, comparado aos recursos de nosso Pai Celestial. A oração não é o último recurso, mas a primeira ação que alinha nossa mente com seu espírito. Filipenses 4:6 nos encoraja a derramar súplicas. E Provérbios 14:27 lembra que Jeová é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Em muitos desastres, os anciãos organizaram socorro, às vezes, abrindo salões do reino como centros de suprimentos ou informação. Quando cada publicador visita os vulneráveis, a congregação se torna a demonstração viva do amor de João 13:35. Observadores mundanos notam essa unidade e muitas vezes se aproximam em busca de consolo e literatura bíblica, transformando crise em testemunho. Tempestades, pragas e conflitos podem se tornar mais frequentes à medida que este sistema se aproxima do fim. Ainda assim, nenhum deles supera a sabedoria que Jeová já providenciou em Provérbios capítulo 14. Ao confirmar fatos, rejeitar movimentos precipitados, preparar-nos com sinceridade e apoiar-nos fortemente em Jeová. Medimos nossos passos, de modo que protege vidas e honra a Deus. Que cada leitor resolva hoje revisar os planos da família, enriquecer o estudo pessoal e gravar o conselho de Provérbios 14 bem fundo no coração. Então, quando soar o próximo alarme, nossos pés saberão exatamente onde pisar, e nosso exemplo iluminará um caminho seguro para outros, tudo para louvor de Jeová.